Boa noite. Oi, Gabi. Tô tentando fixar o comentário, mas não tá indo. Boa noite, primo. Então, gente, eu tentei fixar o comentário, mas não consegui. Eu já tive aqui presente em outros papos da Gás, né? O meu nome é Francine Bonhomme Crispim. Para quem não me conhece, eu sou a grande esperança da nossa jurisdição atualmente. E eu também sou a ilustre preceptora adjunto da minha Assembleia, a Assembleia Caminho das Águas número 6. O tema do Papo da Gás de hoje vai ser a importância do respeito às diversas religiões e suas crenças. Eu vou fazer esse papo junto com a Nath, que é da minha Assembleia. Deixa eu botar ela aqui. Oi, Alice, boa noite. Minha grande fé presente aqui, linda. Tia Cibele, tia Adriana. Oi, Maria. Eu tô tentando aqui adicionar a Natália. E a Natália ainda não entrou. Oi, tia Cielita, linda e maravilhosa. Gente, a Nath não entrou. Natália, se você estiver no chat e eu não estiver te encontrando, se manifesta, por favor. Gente, não importa quantos papos da gás eu faça, eu sempre fico nervosa no começo, meu Deus. Esperando a Nath responder. Ei, tia Rita. É a Alice, é Caminho das Águas. Eu enviei a solicitação. Só tô aguardando. Oi, gente, a gente tá com uns probleminhas técnicos aqui. A Natália tá tentando entrar. Hum, tá travando. Eita. Eu vou tentar ligar o 3G pra ver se melhora. Só um instantinho.
Peraí, tá dando pra ver que eu vi que tava travado e sem som? Tá dando pra ouvir agora? Gente, eu vou. Maria, eu não tô recebendo nenhum convite. Oi. Oi, gente! Deu certo. Ei, gente, pra quem não me conhece, né? Meu nome é Natália, eu sou da Assembleia Caminho das Águas, número 6, assim como a Francine. E hoje a gente vai apresentar, né, o Papo da Gás com vocês, é isso. Acho que deu certo agora, então vamos começar. Eu suei um pouquinho frio aqui no início. Então, como eu disse, vai ser sobre a importância do respeito às diversas religiões e suas crenças. E para falar um pouco sobre a importância do respeito, nós vamos começar falando sobre a ausência dele e suas consequências. Eu acredito que todo mundo aqui no chat já deve ter ouvido falar sobre o termo intolerância religiosa. Intolerância, basicamente, é você não conseguir aceitar aquilo que é diferente. E religiosa ligada à religião. Ou seja, é você não conseguir aceitar alguém que tem uma religião diferente, uma opinião, uma crença diferente da sua. E assim, isso é uma coisa que acontece há muito, muito tempo, não é uma coisa atual. Eu acredito que todo mundo saiba que a religião foi e infelizmente ainda é motivo de vários conflitos e até mesmo guerras. Mas essa intolerância, essa perseguição, ela varia muito de acordo com a religião. Todos, infelizmente, de alguma forma acabam sofrendo, mas tem algumas que sofrem um pouco mais que as outras. E isso vai também um pouco da região de que se trata. Bom, a gente precisa, antes de falar sobre intolerância em si, a gente precisa saber quais são as principais religiões que imperam no mundo e quais imperam aqui no Brasil também. Bom, no mundo, segundo um instituto chamado Pew Research, é uma coisa assim, 31,2% da população mundial é adepta ao cristianismo e 24,1% da população segue o islamismo. E, em terceiro lugar, fica o grupo de pessoas que não são adeptas a nenhuma religião, seguidos por hindus e budistas. Já no Brasil, segundo o censo de 2010, 64,6% da população era católica, seguidos por 22,2% de pessoas que são evangélicas. E assim como no mundo, no Brasil, o censo mostrou que em terceiro lugar ficavam as pessoas que não tinham nenhum tipo de crença. E seguidas disso vieram as outras religiões ou doutrinas, como Espiritismo, Umbanda e Candomblé. Bom, e a intolerância religiosa na história? É muito interessante a gente falar sobre isso, porque é algo que às vezes a gente convive dentro da escola mesmo, quando a gente vai estudar sobre história. Porque foi uma evolução, assim, e foram degraizinhos que a gente vai vendo sobre a religião no mundo. Por exemplo, no Império Romano, não sei se vocês se lembram, mas os católicos ou os cristãos, eles eram perseguidos. Já na Idade Média, os católicos que perseguiam os judeus e os pagãos. Então foi uma coisa assim, é legal a história. E no Brasil, os portugueses, eles não aceitavam de maneira nenhuma as crenças dos índios, e então por isso eles trouxeram várias pessoas para cá, vários padres, bispos, entre outros, para poder catequizar os índios, porque eles não concordavam com aquilo. E os negros que vinham para cá, os portugueses também abominavam as crenças deles. E assim, puxando um pouquinho ainda mais lá atrás, tem um sociólogo, um professor chamado Antônio Osai da Silva, acho que eu pronunciei certo, que ele fala, ele tem uma teoria que a raiz dessa intolerância, ele surge no momento que entra a transição das religiões politeístas para as religiões monoteístas.
porque quando houve essa mudança, eles afirmaram a existência de um Deus único e pararam de aceitar a existência de outros deuses para não se ter uma concorrência. E daí que também surge, foi nesse momento que surgiu aquela ideia de Guerra Santa. Provavelmente vocês já devem ter ouvido, ou em alguma aula de história, ou algum filme, alguma série, que a Guerra Santa ela é basicamente a realização de um conflito para você afirmar a concepção de um Deus. E esse mesmo professor ele fala o seguinte, que a intolerância é resultado do medo, insegurança e da necessidade do ser humano em possuir certeza. E ele também concluiu que ela é alimentada por grupos de poderes e interesses. Ou seja, tem vários motivos por trás. Então, assim, quando, por exemplo, nós vemos no noticiário algum atentado por motivos religiosos, não que seja justificativa, gente, porque violência não tem justificativa. Mas, normalmente, tem sempre um contexto por trás disso. Seja ele um contexto social, seja ele um contexto político, um contexto histórico. Então, é sempre bom dar uma pesquisada, olhar, porque sempre tem uma coisinha por trás da cortina. Sim, agora falando um pouco mais sobre intolerância religiosa dentro do nosso país, o artigo 5 da nossa Constituição, ele prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, a Constituição ela prevê que nós somos livres para exercer qualquer tipo de crença que a gente queira, que não seja imposta isso. Porém, nem sempre foi assim no país, porque a Constituição de 1824 ela declarou como religião oficial do país o catolicismo e proibiu a realização de cultos públicos e outras religiões. E só a partir da Constituição de 1891, bem depois, que houve a separação oficial dos assuntos religiosos e o Estado, ou seja, o Estado se tornou laico. E assim, possibilitou que outras crenças pudessem ser exercidas no território brasileiro e que não houvesse a interferência dos estados e as pessoas se tornaram assim um pouco mais livres para acreditar no que elas queriam acreditar. E a Constituição atual, além de manter a determinação de que o Estado é laico, garante a liberdade religiosa. Ou seja, além do Estado não se apropriar de uma religião para ser Estado, você pode exercer qualquer tipo de religião que você quiser. É a sua liberdade. E apesar das nossas leis determinarem a liberdade religiosa, exercer uma fé aqui no Brasil não é uma coisa tão fácil assim. Não sei se vocês entenderam. É considerado o crime de intolerância religiosa como um crime de ódio, manifestações de intolerância. Considerada crime de ódio, uma manifestação de intolerância religiosa. E assim, a Constituição, tanto a Constituição brasileira como os direitos humanos declara que é necessário que as pessoas tenham esses tipos de respeito. E, segundo os direitos humanos, no Disque 100, que é onde você pode ligar quando você tem a outra pessoa que está te fazendo ser diminuído por conta da sua religião, em média, há uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Isso é muita coisa. Pode parecer algo muito banal, mas isso é muita coisa, isso é muito sério. E acredita-se que esse número seja maior, pois muitas ocorrências nem sempre são feitas. Então, assim, é algo muito preocupante dentro do Brasil. E assim, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, eles fizeram um levantamento de dados que lá no período de 2011 a 2014 foram feitas 504 denúncias por conta de intolerância. E no ano passado foram feitas 411. E assim, a gente consegue levar esses números por duas linhas de pensamento. Uma, que os números estão muito altos, porque o número de um ano só foi muito próximo ao número de denúncias de um estudo de 4 anos. E tem outro que, embora triste, eu prefiro acreditar que seja esse, que por conta das divulgações que tem tido atualmente nas redes sociais, em escolas, em todos os institutos,
as pessoas perderam aquele medo, aquele receio de denunciar. Tanto que a Nath disse que acreditam-se que ocorrem mais casos de intolerância religiosa do que é denunciado. Então, eu espero que esse número, esse aumento que teve no ano passado, seja porque as pessoas estão perdendo o medo de denunciar isso. Porque eu acredito que quantas mais denúncias, quanto mais forem tomadas atitudes sobre isso, menos esses crimes vão deixar de acontecer. E especialmente, né, conscientizar, porque se as pessoas estão denunciando, essa conscientização está chegando cada vez mais longe. E eu espero que as pessoas estejam aprendendo a respeitar. E nesses estudos mostraram que as religiões que mais foram atacadas foram as de matrizes africanas, a da Umbanda e o Candomblé. Em segundo lugar, foram as religiões evangélicas. E em terceiro lugar, as religiões espíritas. E assim, gente, é muito difícil ter algum lugar atualmente no mundo que não passe por uma situação dessa, sabe? Isso é muito triste. É um caso de intolerância ou uma ação extremista por parte de alguns fiéis de alguma religião. E toda essa situação é por conta de uma crença que existe uma religião, um Deus legítimo, e que esse Deus ele deve se sobrepor sobre os outros. E acredita-se que isso tudo, esse pensamento, está em cima da ideia de fundamentalismo religioso. Porque, assim, fundamentalismo é basicamente você ter, por exemplo, um dogma e acreditar que ele é superior a todos os outros e que não tem diálogo quanto a isso. Aí tem um mestre em ciências religiosas, o Alex Kiefer, não sei se eu pronunciei certo, que ele fala que essa intolerância religiosa, esse fundamentalismo religioso, ele é resultado de uma interpretação errada dos fiéis dos livros sagrados. E a gente achou isso uma coisa muito importante de se dizer, porque é muito comum a gente ver no noticiário um caso de intolerância, automaticamente associar aquela religião e acabamos generalizando, sabe? Sendo que muitas vezes isso é feito por um determinado grupo, um determinado número de fiéis, porque isso tem sido bem triste, sabe? Porque a religião, teoricamente, ela tinha que ser associada a uma questão de solidariedade, a uma questão de união, a uma questão de paz, de respeito. Mas infelizmente não tem sido tanto assim nos últimos tempos. E para mostrar isso um pouquinho mais, nós achamos uma coisa e pensamos que seria muito legal de trazer aqui para vocês, que é uma cartilha, né, de diversidade religiosa e direitos humanos. Que dentro dessa cartilha, ela tem várias frases de lideranças, de profetas e até frases de livros sagrados de várias religiões. E a gente pensou em trazer aqui para vocês, especialmente para mostrar esse pensamento. Mostrar que muitas pessoas, especialmente as que estão registradas nas histórias dessa religião, elas queriam usar a religião para uma coisa pacífica, sabe? Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui minha colinha, gente, que eu vou ler, porque eu não gravei todas de cor. A primeira é do judaísmo, que é assim: em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, em cada credo, existe algo que é relevante para os demais, por mais diferentes que sejam entre si. Enquanto cada grupo pretender ser o dono exclusivo da verdade, o ideal da fraternidade universal permanecerá inatingível. Bom, e Mahatma Gandhi, ele também falou o seguinte, que a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos toda a família humana como uma só família. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião ou de outras, deseduca os membros de sua própria religião e abre caminho para o abandono à irreligião. O outro é de Maomé. Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a elas e encomenda-te a Deus.
Allan Kardec também disse: toda crença é respeitável quando sincera e contundente à prática do bem. Uma do hinduísmo. A meta última da religião é o amor. Todas as religiões e crenças são consequentemente válidas e sua aceitação tem de ser baseada na liberdade e em uma opção consciente e espontânea. De outra forma, a religião nunca teria como meta o amor. E para as religiões afro-americanas, eles dizem o seguinte: prevenir a intolerância é assumir que nenhuma verdade é única, é reconhecer que o outro tem livre-arbítrio. Esse reconhecimento pressupõe garantir-lhe o direito de pensar, de crer, de amar, de doar, de rezar, de ser gente religiosa. Gente que exercita a missão sagrada de reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus, Olorum ou Javé. De Buda. Em verdade, jamais se desconstrói o ódio pelo ódio. O ódio só é desconstruído pelo amor, e esse é o preceito eterno. E para o famoso, né, Jesus Cristo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, a gente pode perceber que a intolerância religiosa está presente no mundo todo e em diversas épocas da humanidade. E, assim, ontem a gente colocou uma enquete nos stories da Gás e muitas pessoas responderam e... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E algumas pessoas relataram que elas já sofreram intolerância religiosa. E nós tivemos 8 votos para sim e 19 votos para não. Então, eu vou ler alguns relatos aqui, tá? Bom, uma menina colocou: na sala de aula, há muitas pessoas que discordam do cristianismo e pegam no pé de nós. É verdade, tem gente que não concorda com isso. Isso é muito verdade. E ela comentou: com muitos comentários ofensivos e maldosos sem motivo. Realmente, isso às vezes machuca bastante. Teve também o seguinte comentário. Familiares sempre me chamando de adoradora de Satanás e afins porque eu frequento a Umbanda. Gente, a desinformação é uma coisa muito, muito triste, muito complicada. Inclusive, Nath, antes de passar para o outro, eu só queria ler um comentário que a Luísa Gilberto fez aqui, que acaba falando um pouco sobre essa desinformação também. Que ela botou assim: uma curiosidade também é que a intolerância religiosa foi tema de redação do Enem em 2016 e quase 30 mil pessoas zeraram, sendo que 5 mil foi por ferir os direitos humanos. Então, assim, eu acho que o que a Lu comentou já fala tudo por si só, né, gente? É bem complicado, é doído até. E mais uma pessoa colocou assim: fui ferido com o julgamento de que minha crença era errada e de que era do demônio. Isso já aconteceu. Teve aqui também. Fui julgada por ser espírita kardecista, por acreditar em espíritos e julgaram ser macumba. Porém, se trata de uma religião normal que não envolve com macumba, uma religião normal. Assim, gente, só uma coisa, eu acredito que tenha mais pessoas que possam falar com propriedade sobre isso, tá? Eu vou falar sobre, assim, né, que eu vi. Não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem aqui. Mas eu li que a macumba, se eu não me engano, não... É tipo um processo, se eu não me engano. Nath, me ajuda, você que é mais formada de religião. Mas não é em si a religião. A religião é Umbanda, é o Candomblé. Eu acho que a macumba é uma coisa que nós usamos para ferir, que nós usamos como um termo ofensivo, mas na realidade não é nada ofensivo. É simplesmente uma parte dessa religião. Então, assim, só para fazer esse comentário, porque assim, eu sei que a pessoa que comentou aqui também não teve nenhuma intenção, mas só para dar essa advertida, sabe?
E outra pessoa colocou assim, que ela foi chamada de macumbeira. E eu queria até fazer um relato pessoal, que, assim, a gente pode até pensar que isso é uma coisa distante, mas, assim, já aconteceu comigo já. Eu sigo a doutrina espírita, eu sou espírita desde sempre, eu acho. E aí eu tava na sala de aula uma vez e a gente tava conversando com o professor. E assim, era uma conversa muito tranquila. E esse professor, ele foi extremamente ignorante comigo e ele começou a não questionar para, como é que se diz? Não questionar para poder saber mais sobre aquilo que ele não sabia. Ele queria questionar para chegar num ponto dele dizer, olha só, a sua crença está errada. E eu na sala de aula, a única espírita ali, e eu fiquei meio assim, sabe? Eu me senti acuada, porque ele, de um jeito ou de outro, ele não dizia com as palavras, isso tá errado. Ele dizia, sabe? Mas, né, espírito, tipo assim, por favor, né? E eu fiquei realmente triste com isso. Eu fiquei tipo, putz, por que que ele pensa desse jeito, sabe? Eu nunca pensei que eu, por exemplo, destrataria outra pessoa por causa disso, sabe? E nós que temos uma religião diferente, assim, sabe? Tanto que o espiritismo nem é religião, é doutrina, na verdade. E a gente já ouviu muita coisa. Quando a gente fala às vezes, eu sou espírita, a pessoa já olha tipo assim, que bonitinho, né? Diferente. Aí você fica assim, sabe? É tão desconfortante às vezes. As pessoas deixam a gente desconfortável, sabe? E na época eu acho que eu tinha uns 13 anos. E assim, se eu realmente não soubesse que aquilo ali é uma coisa boa, que eu convivo com aquilo desde pequena, eu sei que aquilo me faz bem, eu realmente repensado tudo que eu tinha falado. Porque, tipo, era um professor, né? Eu tava na sala de aula. Então, tipo assim, eu respeito ele. Então, assim, foi algo que me chocou muito e me deixou bem, sabe, pensativa. E eu comecei a olhar, assim, as pessoas, quando eu falava sobre espiritismo, alguma coisa assim, elas olhavam de um modo diferente, sabe? E querendo ou não, isso é preconceito, sabe, gente? E com tudo que a gente viu aqui, deu para perceber que as religiões, né, as religiões ou doutrinas que não seguem aquele método tradicional do catolicismo ou do protestantismo, alguma coisa assim, geralmente são as crenças mais retaliadas, porque é algo diferente, sabe? Isso não quer dizer que é algo que é ruim, entende? Porque muita gente acha, mas a Umbanda, né, isso não sei o quê. Gente, é só diferente do que você acredita, entende? Não quer dizer que seja ruim. E, assim, eu acho que tudo realmente começa pelo respeito, sabe? E quando você não conhece alguma coisa, pesquisa, pergunta, mas não, sabe, fica indagando a pessoa o tempo todo para julgar o que ela sente ou o que ela acredita, sabe? Pergunta no intuito de você aprender, de você saber o que é aquilo. E assim, se for até interessante, vá numa casa espírita, vá num terreiro de Umbanda, alguma coisa assim. Desculpa, gente, eu não tenho propriedade para falar sobre Umbanda, então me desculpa se eu falar alguma coisa errada. Mas, sabe, vá conhecer, estude sobre isso, porque é muito chato, é muito desconfortante isso, sabe? E eu tava até conversando com a Francine quando a gente tava fazendo sobre isso, ela até me falou que eu sou católica. Ela falou assim, Natália, eu sou católica e, sabe, eu nunca sofri esse tipo de coisa. E assim, dá pra perceber muito que, como é uma religião tradicional, é uma religião que ganhou espaço, sabe? É uma religião que passou por diversas mudanças, agregou diversos fiéis. Então, assim, criou-se, sabe, uma grande quantidade de fiéis, sabe? E as pessoas não. Às vezes as pessoas nem indagam sobre isso, sabe? Tipo, mas você é católica e tudo mais. Não indagam, sabe? E assim, gente, eu como espírita e pessoa que já sofri, sabe, isso dentro da escola e tudo mais, eu eu peço gentilmente, assim, que todos vocês, quando não conhecerem algo, acho que independente de religião,
eu não sei sobre falar sobre plantas hermafroditas. Eu não vou cair matando em cima da planta hermafrodita. Eu não vou me embasar naquilo que eu recebi no WhatsApp. Eu não vou me embasar naquilo que me falaram. Então, eu acho importante que vocês pesquisem, conheçam, sabe, o que está sendo falado. Isso é muito legal. Isso é, é muito bom pra gente, sabe? É um respeito mútuo que você vai criar. Então, assim, o que eu peço pra vocês, assim, finalizando um pouco aqui, é que todo mundo respeite cada um, gente. Acho que tudo começa pelo respeito, né? A Nath comentou aí, que eu até falei com ela nisso tudo, que eu sou católica, né? E eu até brinquei que uma das primeiras coisas, eu acho que todo católico vai concordar que a gente aprende é que a gente tem que amar o próximo. E quando a gente aprende que tem que amar o próximo, não tem um parêntese especificando quem é o próximo. É todo mundo. Então, esse amor e esse respeito, assim, é essencial, independente de qual religião a pessoa é ou se ela não tem uma religião. E depois eu vi com os comentários aqui falando sobre a questão da macumba, explicando, eu já vou ler. Mas antes disso, falar uma coisa. Se você passou por uma situação de intolerância, se você presenciou uma situação, denuncia. Sério, denuncia. Pega o celular, o telefone, disca 100, liga, conta e explica. Porque isso é muito importante, sabe? É meio que você não deixar aquela situação passar impune. Porque a pessoa, querendo ou não, ela tem que aprender. Porque nós aqui, por exemplo, nós estamos falando um pouco para vocês das pesquisas e estamos nos deixando aberta a aprender também, a ver o que vocês estão comentando nos comentários, falando com mais propriedade. Então, querendo ou não, as pessoas também deviam ter isso, deviam se abrir para ouvir. A Lu, ela comentou aqui, ó, sobre a questão da macumba, que é um instrumento musical. Aí a Daniela falou que é um instrumento musical e que usar o termo macumba é pejorativo quando usado por pessoas de fora da religião. Aí o Renan, eu acredito, ele é um primo, se eu não me engano, ele falou, e ele pesquisou aqui no Google, né, que é um instrumento de percussão de origem africana que era outrora o S em terceiros de culto afro-brasileiros. Aí ele falou aqui, designação genérica dos cultos afro-brasileiros originários do Nagó, eu sou horrível com acento, gente, e que receberam influências de outras religiões africanas e também América gente, meu Deus do céu, América Índias, Ameríndias, ai meu Deus, desculpa, gente, católicas, espíritas e ocultistas. Obrigada, gente, por ter dado essa explicação rápida. E é E isso, mas assim, a, a Luísa até colocou aqui, ó, que o cristianismo, na teoria, prega o amor, e na prática deveria ser apenas isso. E é realmente isso. E eu até falo, acredito. E muita gente não entende que eu sou cristã do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, que qualquer outro católico, qualquer outro evangélico. Então, isso é realmente verdade. E aí ela falou aqui embaixo, é muito errado cristãos irem protestar na porta do hospital pelo caso da menina de São Mateus, colocando a religião como justificativa disso. Sim, aquilo foi assim revoltante realmente, porque eu acho que religião, né, é uma coisa, justiça é outra, né? saúde. Então, Saúde também, né? E eu acredito que, além de tudo, esse caso, por exemplo, foi uma decisão tomada pela família, foi uma decisão pessoal e as pessoas de fora foram intervir, entendeu? É bem complicado. A tia Cibele, ah, pode falar. perdão, ela comentou ali. Se todos procurassem entender o verdadeiro significado de religião e religiosidade, os conflitos seriam menores, haveria mais respeito e tolerância. Sim, tia, porque eu acredito que é a crença no ser superior, independente de qual ser superior seja. Eu acho que essa é a questão.
E a Annelise, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, mas ela colocou assim: é nitidamente que a intolerância religiosa está diretamente ligada com o racismo. Isso é fato, gente. Como a gente citou aqui, e vocês podem ver em mídias sociais diversas aí, que vários terreiros são atacados, casas espíritas são atacadas por pessoas que se dizem cristãs, cidadãos de bem. Então, assim, e eu falo mais em questão de religiões afro, desculpa, religiões afro que vieram para cá, sabe? Religiões de povos pretos. E muita gente começa a associar isso a algo ruim, a algo mal. Isso é, gente, isso é racismo, isso é preconceito em diversas línguas e significados possíveis. E aqui a Vânia, ela colocou, a maçonaria também sofre esse tipo de intolerância. Como vocês disseram, precisa pesquisar e conhecer. Real, real. Nesse mesmo caso que eu contei do espiritismo, que um professor meu falou, esse mesmo professor, quando descobriu eu até comentei, mas eu também participo da maçonaria. E aí ele falou, nossa, mas ele virou para mim e falou, mas todo maçom é rico, né? Eles acreditam em Deus ou alguma coisa do tipo. E eu, gente, não é isso. E eu tentei explicar para ele, eu falei, olha só, a maçonaria não é uma religião, a maçonaria existem pessoas lá dentro de diversas religiões, você só precisa acreditar em um único Deus. E aí eu tentei explicar isso de uma maneira e as pessoas não entenderam. E ele E a principalmente não gente, entendeu. E é e a bem gente pode complicado. estudar isso como base na nossa própria ordem, até na nossa paramaçônica, porque nós somos ensinadas a respeitar todas as religiões, sabe? A respeitar as pessoas, isso. Inclusive, eu nem falei, oi, tia Vânia, nossa linda grande mãe. O Pionte, ele comentou aqui. Todos os anos, os capítulos Demolês devem visitar uma religião em um dia especial. O intuito é acabar com esse preconceito enraizado, e todo ano tem problema com pais de meninos que os proíbem de ir. Então, é uma situação muito, muito complicada. Inclusive, eu achei muito legal essa iniciativa de vocês de fazerem isso, sabe? E aqui, deixa eu ver, desculpa. O Renan comentou aqui. Peraí, deixa eu tentar achar, gente. Aqui, o Renan ele comentou que quando você é intolerante contra outra religião, você deixa de exercer a sua própria. E é exatamente isso, porque religião que religião prega amor, prega união, prega paz. E assim, quando você começa a disseminar ódio a outras pessoas, você está indo contra a sua própria religião. Isso é muito verdade. Eu tô um pouco perdida nos comentários, Nath. Eu não lembro se você já leu da Annelise, que ela fala que as que mais sofrem são de matriz africana. Falei. Falou? É porque eu tô perdidinha, gente. É porque é muito comentário, o espacinho pra ler é muito pequenininho. É, deixa eu ver. Teve a Caroline, desculpa se eu pronunciei errado. Ela falou: os cristãos estão se achando tão superiores que se veem no direito de desrespeitar todos que não pensam igual a eles. Realmente isso. Igual eu li aqui em cima sobre uma declaração de algumas religiões afro-brasileiras, que elas colocaram o seguinte: é, é, prevenir a intolerância é assumir que nenhuma verdade é única. Não existe uma verdade, não existe uma só verdade. E é isso que a gente precisa entender. Então, assim, realmente isso. O Renan aqui, ele fez um comentário muito, muito bom. Que ele botou assim: quando você é intolerante contra outra religião, você deixa de exercer a sua própria. Sim, realmente, porque assim, eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo, né? Eu não conheço todas, mas eu acredito que todas as religiões elas pregam a mesma coisa, que é o amor e o respeito. Então, né? E Nath, uma coisa, eu vi lá em cima que, que comentaram, e eu acho muito legal a gente falar sobre aquela entrevista, aquela reportagem que passou no Fantástico, sobre uma menina que quase perdeu, que perdeu, na realidade, a guarda da filha por conta
dela participar, se eu não me engano, eu acho que é da Umbanda, eu não lembro se é Umbanda ou Uhum. Candomblé, eu acho que é Umbanda, É, e, é um, um... e chegaram a comentar aqui que ela perdeu. Assim, ela perdeu, só que eu acho que foi em 17 dias ela entrou na justiça e conseguiu pegar de volta. Você explica ou eu explico? Eu não sei. Não, desculpa. Enfim, nessa reportagem, você pode explicar mais sobre os dados e tudo mais. É, fala aí que depois eu comento. Eu acho que vai ficar mais organizado. Então, acabaram de botar aqui que é candomblé mesmo. É porque uma menina, ela foi passar pelo processo de iniciação, eu acho que é assim que se fala, né? Para entrar. E nesse processo, eles explicaram que você passa 7 dias lá dentro do terreno e você raspa o seu cabelo. E quando a mãe e a filha ficaram sumidas por tanto tempo, a mãe dela, no caso a avó, ela ficou um pouco desesperada. E tá, aparece no final da reportagem que ela foi atrás disso, né? Na Organização da Justiça, e ela viu que já tinham denunciado a mãe por, por abuso, por maus tratos da menina. E a avó, quando viu isso e estava sumido também, ela entrou com o processo e ela perdeu a guarda da filha. Aí ela ficou com a avó nesse tempo, mas depois a mãe entrou na justiça e conseguiu retomar. E assim, a mãe dela, ela falou que aquilo ali para ela claramente foi uma intolerância religiosa, porque as pessoas fizeram aquelas denúncias, anunciaram maus tratos, sem nem saber. E especialmente por conta de um fato, que quando eles fazem esse processo, a pessoa ela tem que raspar a cabeça. E foi falado na entrevista, a própria menina falou que ela tinha conhecimento disso, que ela tinha conhecimento de todo o processo, e que ela concordou. Só que, obviamente, as pessoas não perguntam, né? As pessoas normalmente julgam e fazem algo assim como denunciar sem nem ao menos saber. E aí a mãe ela explicou esse trama que foi, ela explicou, as duas exporam os sentimentos dela, porque a menina ela também falou que ela ficou muito triste, porque assim, ela estava na casa da avó, que era um lugar seguro que ela conhecia, porém não era a mesma coisa, porque ela não podia voltar para casa no momento que ela queria. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? E na época, eu lembro que eu vi alguma coisa assim, eu não sei se foi no Instagram, que estavam super. é, as pessoas estavam super revoltadas com isso, porque quando, igual Solai, eu acho que é isso. Quando uma criança é batizada no cristianismo, não vemos pais perdendo guardas. Exatamente isso. Era exatamente isso que muitas pessoas elas questionavam, sabe? Porque as pessoas elas falavam que vocês querem defender a criança de maus tratos ou de uma religião que é diferente da sua? Então, assim, a gente tem que entender isso, a gente tem que procurar, a gente, sabe? O que aconteceu nessa reportagem foi algo, assim, retratado e é muito surreal você ler aquilo e perceber que pessoas podem ser tão preconceituosas, sabe? E isso é bem... Aqui, a Maria até colocou, a revolta ela é seletiva, isso é muito real. A revolta em tantos sentidos é seletiva que a gente às vezes até se perde. E eu lembro que a Maria comentou quando a gente estava falando que na Constituição atual nossa, o Estado ele é laico. E ela colocou laico. E é realmente isso, o Estado ele é laico, ele se diz laico, mas ele acaba nos impondo algumas coisas, sabe? Então eu acho que a gente precisa entender que, apesar do Estado impor ser laico, a gente tem que entender que o Estado é laico, entende? A Constituição, ela prevê que o Estado seja laico e a gente tem que entender que eu não tenho que ir por um determinado caminho por causa da minha religião. Porque política e religião são coisas que não se devem andar juntas, gente. É algo que vai sendo completamente distorcido, sabe? Então, assim, a gente precisa entender muito sobre isso. E assim, nessa mesma reportagem que teve dessa mãe, teve a de outra mãe
Só que o caso dela demorou mais. Ela perdeu a guarda do filho dela por 3 anos e foi uma situação mais revoltante ainda, porque ela explicou que foi uma mulher lá do conselho tutelar. Ai, meu Deus, conselho. Eu esqueci o nome do órgão certinho. Mas ela foi lá e quando ela entrou na casa da mulher, ela viu que tinham várias imagens, várias coisas relacionadas. E aí a mulher fez a visita, saiu e ela fez uma denúncia. A mulher, própria mulher do órgão. E acabou que aquela mãe perdeu a guarda do filho dela pro pai, né, que eles eram divorciados, sendo que o pai estava entrando na justiça só para ver uma questão de visita. Ele não queria a guarda. Ele estava vendo uma questão de visita e a mulher do órgão responsável, ela viu aquilo e por uma questão de intolerância, por uma questão dela não ser daquela religião, não respeitar, ela fez isso, teve todo um processo na justiça e a mulher acabou perdendo a guarda do filho dela por 3 anos. Então, assim, gente, imagina o que é você perder a guarda do seu filho por 3 anos por, por um motivo religioso. Religioso. É uma coisa sem explicação, sabe? É uma coisa que mexe na vida das pessoas por uma coisa que é da vida de cada pessoa, é do íntimo da pessoa. Sim, e a Daniela, ela colocou aqui que o problema é que os poderes públicos estão tomados por fundamentalistas que pautam suas decisões, seja na edição de leis, no julgamento ou nas decisões do Conselho Tutelar, na sua fé e não na lei. É exatamente isso, gente, exatamente isso. E assim, é triste ver isso e é triste ver pessoas que concordam com isso, porque elas estão negando a si próprias o direito que é a liberdade, né? Então, assim, uma coisa que eu. Seria até um conselho que eu dou para você. Gente, quando vocês ouvirem falar de, por exemplo, de Cristo, ok, beleza, né? Temos uma grande quantidade de cristãos no mundo. Mas quando vocês ouvirem falar de determinada religião, sabe? Gente, corre, sabe? Na política em si, corre, gente, não é legal, sabe? Então, assim, busquem a sua liberdade, sabe? Então, assim, é É, isso. a Maria, ela fez uma série de comentários aqui sobre a nossa ordem, que eu acho muito importante ler e muito importante ressaltar. Ela botou assim: lembrando que quando uma menina não é cristã e inicia em nossa ordem, ela tem direito de fazer a cerimônia com um livro de sua fé, mesmo sendo uma ordem baseada na história cristã. Ai, meu Deus. Ela botou aqui mais para baixo. A gente tem que se cobrar também, na hora de falar da nossa ordem, sempre enfatizar que as meninas não precisam ser cristãs para entrar. Então elas têm direito de ouvir os termos certos. Ou seja, não é igreja e sim local de fé ou algo assim, porque igreja é exclusivo para cristãs. Não a Bíblia e sim livro sagrado. Sim, Maria. Sim. Aí a Lu até comentou: fico feliz de perceber que a família maçônica pondo em prática a liberdade de escolha religiosa que pregamos. Exatamente, Maria, nós devemos prezar por nossas diferenças de crença. Sim, exatamente. E o Luiz, agora eu falei o nome certo, ele colocou o seguinte: lembra que quando tentaram criminalizar o sacrifício animal por parte das religiões de matriz africana, mas geral esquece do peru de Natal das mesas cristãs no Natal. Nossa, eu não sei nem explicar em quantos aspectos isso foi tão. Luiz, tu não joga da aula. Então, Exatamente. essas falas, obrigada por você fazer esse comentário, porque exatamente esse tipo de coisa que reforça o que a Nath falou, sabe? Muitas vezes não, quase sempre, a intolerância é parte de religiões, não sei como posso falar, não é que são mais novas, mas eu acho que não são, eu não sei a palavra certa, mas que não são mais tradicionais, que não são a maioria, digamos assim. Porque é o que o Luiz falou, Natal, gente. Natal. Todo Natal a gente tem lá aquele enorme peru em cima da mesa. Mas por que as pessoas não podem fazer esse ritual? São coisas que se contradizem, sabe? Gente, e assim, eu fico muito feliz que vocês estão interagindo aqui na live, por vocês terem gostado tanto assim. E muito obrigada pela atenção de vocês, foi muito importante tudo.
E eu tô feliz de ter participado hoje. E assim, eu não sou uma grande oficial e quando eu recebi o convite que a Francine me fez, eu fiquei, gente, o que que eu vou fazer? E assim, eu fico muito feliz de vocês serem tão receptivos e eu até fiquei menos nervosa. E é isso, obrigada, viu, gente? E antes de encerrar, eu queria fazer os agradecimentos que a Nath fez, né? Porque, sério, é o que ela falou, vocês interagirem, fez essa live ficar em um nível muito melhor. Porque tudo que vocês comentaram acrescentaram em algo. E outra coisa que eu tenho certeza que se a Maria tivesse aqui, ela iria falar. A grande assembleia é de todas as meninas da nossa jurisdição. Nós somos grandes oficiais e acabamos representando. Mas nossa jurisdição é literalmente todo mundo. Então é isso, gente. Obrigada, gente. De verdade. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau.